Bem-vindos a mais um Motivação e Sucesso com o professor Marinhos aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família, gente, esse canal maravilhoso, né? Mais de 30 anos, né, gente? Surpreendendo, encantando esse Brasil todo. Olha que eu viajo, gente. Agora há pouco eu tive no sul do Brasil, é impressionante, todo mundo assiste a Rede Vida. E é impressionante porque a Rede Vida fica ligada quase que o dia inteiro na casa das pessoas. Então pense você que esteja aí assistindo, né? Você olha no espelho e pela sua imagem você vê a qualidade da audiência e pense em colocar a sua marca, a sua empresa, a sua organização ligada à Rede Vida de Televisão, né? O canal da família. E vocês sabem que, né, como o Rui Barbosa dizia, né, que a pátria é a família amplificada. Então a Rede Vida é o canal do Brasil, né, o canal da pátria. Então vale a pena você pensar nisso. Pense seriamente, entre em contato com a Rede Vida, com o departamento comercial que você está vendo aí na tela, né, Rede Vida com BR, e veja na grade todas as oportunidades que você tem, né, que são muitas na grade toda. Pense nisso. Hoje eu vou responder mensagens, gente, mas muito interessantes mesmo. Nelson Pereira, de Itu, São Paulo, Berenice Andrade, de Brasília, no Distrito Federal, Bruno Sanches, de São Paulo, capital, Miriam Povesani, né, Piovesani, de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, Zoé Cavalcante, do Recife, no Pernambuco, Luiz Alberto Erraruiz, de Santiago, no Chile, e a Denise Vieira, de Natal, no Rio Grande do Norte, né? Olha as perguntas, que interessante, gente. Professor, no mundo em que vivemos e no país em que vivemos, como ter motivação para viver? Olha outra, gente, aí todas essas mensagens, gente, elas são longas, né? Então, eu só tiro aqui o trecho, né, para o programa, né? Professor, acho que nunca tivemos um tempo tão difícil na história da humanidade. Tá tudo muito difícil mesmo. Eu também quero chamar a sua atenção, do telespectador, que eu nunca coloco ou relaciono, né, a pergunta com quem fez, que é para poder dar liberdade da pessoa fazer, né? Olha outra, gente, onde foram parar a honestidade, a moral, a ética, professor? Olha outro, professor, a corrupção voltou a toda velocidade. Sou aposentada e estou indignada com tudo, professor. Como ter motivação para viver? E assim por diante. Então o tema de hoje, gente, é como viver motivado no mundo de hoje. Né? Como viver? Porque, gente, você liga, né, as televisões, abre os jornais, as revistas, deixam as capas das revistas, né? Tá muito pesada a vida, né? Através desses meios de comunicação, né? Muita corrupção, muito problema, né? Insegurança jurídica, notícias de empresas com dificuldade e assim por diante, né? Problemas éticos com a inteligência artificial, enfim, né? O número grande de notícias negativas, notícias negadoras, deixa a gente com essa pergunta mesmo, quer dizer, como viver motivado? Onde encontrar essa motivação para que a gente possa caminhar, quer dizer, daí tem um telespectador que me falou, professor, eu acho que eu vou me alienar de vez, eu não vou mais ver nada, ler nada, não vou mais, daí eu mesmo falo, mas meu Deus do céu, eu como cidadão, eu devo ler, eu devo participar, mas isso está me fazendo mal, né? Eu sou uma pessoa que eu me envolvo emocionalmente com as notícias, com as coisas, então, e está me fazendo muito mal. E assim, a pergunta, né, que vem à cabeça de todo mundo é: como viver motivado no mundo de hoje? Esse é o tema, gente. Vamos ver em seguida, porque
nós temos hoje o texto, né, do programa, ele é longo para fazer você pensar. Bem-vindos de volta, gente. Como sempre, nós temos um texto, né? E esse texto de hoje, ele, ele é um pouco longo, mas ele vale a pena, porque eu fiz para as pessoas pensarem realmente. Então, o tema é como viver motivado, né, no mundo de hoje. Eu digo assim, gente, num mundo extremamente complexo como que estamos vivendo, onde somos bombardeados a cada minuto com informações negativas de guerra, guerras em geral, né? Corrupção, injustiças, mentiras, e ainda com uma transformação tecnológica que nos assusta, com os desafios éticos da inteligência artificial, guerras comerciais, mudanças sociais na Europa, com um processo migratório descontrolado que ameaça a civilização ocidental, com queda nos índices de natalidade, uma competitividade entre empresas nunca vista e muitos outros fatores, sempre nos vem à mente a pergunta: como viver motivado hoje? Minha resposta para essa pergunta é a seguinte, agora vejam só, gente, porque muita gente me pergunta mesmo, por isso que eu quis fazer esse programa. Para podermos encontrar motivação nos dias de hoje, com tantos desafios, temos que ter uma visão histórica diacrônica. Dia em grego é através de, cronos é tempo. Então, uma visão histórica através do tempo da sociedade humana. Sem essa visão, a gente pode ter a ingênua ideia de que vivemos os piores momentos da história da humanidade, o que não é verdade. Como eu fiz faculdade de História, eu digo aqui, né, eu sou licenciado em História, tenho mais facilidade em não me desesperar ou desesperançar com as notícias negativas da atualidade, pois sei que já vivemos momentos muito mais difíceis num passado nem tão distante como no século XX, no século passado. Com 2 guerras mundiais, milhões de mortos, apenas para citar 2 eventos, né, as 2 guerras, e com uma expectativa de vida, gente, abaixo dos 60 anos, e muitos outros fatores no campo da medicina e saúde, mobilidade e equipamentos urbanos que temos hoje, que pareceria um milagre para outras épocas, mesmo recentes, como eu disse. Se alguém falasse, né, na primeira metade ou mesmo na segunda metade do século passado, o que nós teríamos hoje de acesso à tecnologia, à mobilidade, gente, o sujeito ia internar a gente como louco, né? Então, o passado, gente, eu digo aqui, não justifica o presente. Isso é muito importante. O passado não justifica, apenas explica, mas não justifica. O que nos deixa pouco conformados, eu digo aqui, é que com tanto progresso científico e tecnológico, seria de se esperar que o ser humano também evoluísse em termos morais e éticos, com mais solidariedade, compaixão, honestidade, etc., e que nos faria atingir, né, essa evolução, né, o fim da pobreza no mundo, o fim da fome no mundo e principalmente um mundo sem guerras. Porém, a realidade concreta não é essa. E é isso que eu digo que a gente fica um pouco inconformado, quer dizer, então eu digo aqui a verdade, gente, que precisamos entender, prestem atenção, a verdade que precisamos entender é que, infelizmente, as virtudes, os valores éticos e morais não acompanham o conhecimento científico e tecnológico nos seres humanos. Uma coisa parece nada a ver até com a outra, né? Parece que e ficamos até com a impressão de que quanto mais o ser humano evolui científica e tecnologicamente falando, né, menos valor ele dá para as virtudes, né, para os valores e princípios éticos e morais. E isso nos deixa confusos, desesperançados e até desmotivados, né? Porque a grande verdade, gente, é essa, que a gente fala, puxa vida, a gente
a gente tem tudo, a gente evoluiu, né? A medicina evoluiu, a saúde, tudo isso, quer dizer, carros autônomos, inteligentes, e a mesma corrupção e guerras e fome, quer dizer, cadê cadê o ser humano? E eu digo aqui, gente, que a única coisa, né, daí eu pergunto o que fazer, né? O que fazer? Então eu digo aqui que a única saída que vejo, bom, para nos manter realmente motivados, é cada um de nós, gente, independentemente de qualquer outra consideração, cada um de nós fazermos um esforço para tomar a decisão de voltar a cultivar os valores esquecidos das grandes virtudes chamadas cardeais, que não tem nada a ver com religião, gente. Cardeais vem de cardo, em latim, né? Cardo, cardinis, que é eixo, dobradiça, né? É em torno das quais giram todas as outras virtudes e que são consideradas fundamentais na filosofia clássica. E quais são essas 3 virtudes? Vamos lá. Primeiro, a prudência. São as 4 virtudes, perdão, que a gente chama de virtudes cardeais, né? A prudência, que nos dá a capacidade de discernir o que é melhor para atingir de forma correta e em conformidade com a razão, para que a gente haja, né, de forma correta e em conformidade com a razão. É a virtude que permite escolher os meios certos para que a gente possa alcançar um fim bom, né, um fim comum. A segunda virtude é a justiça, que consiste em dar a cada um o que lhe é devido, né, tratando todos, sem exceção, com equidade e respeito. A fortaleza, que é o domínio da vontade, que nos dá a capacidade de resistir às dificuldades e desafios, mantendo a firmeza e a coragem diante das adversidades. E a temperança, gente, que regula os desejos e prazeres, promovendo o equilíbrio e a moderação em todas as áreas da vida. Essas, gente, são as dobradiças, né, os eixos que abrem caminho para todas as outras virtudes, né, como honestidade, lealdade, solidariedade, sinceridade, etc. Bem-vindos de volta, gente. Nós estamos comentando aqui o tema de hoje, né? O tema de hoje é como viver motivado nos dias de hoje, né? Com tanta notícia ruim, com tantos problemas. Eu estou dizendo que a única saída que eu vejo é a gente voltar, a gente fazer um esforço de vontade, né? Um esforço de fortaleza, né? De força de vontade, de voltar a cultivar as virtudes, né? E na filosofia, quais são as 4 virtudes cardeais, que não tem nada a ver, né, como eu disse, com religião, com cardeal de religião. Cardeal vem de cardo, né, eixo, dobradiça, em torno das quais essas 4 virtudes, as outras giram em torno, que são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, né? Então eu digo que sem elas, as virtudes cardeais, e ainda acrescento em mais as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade, será quase impossível viver motivado nestes tempos difíceis que vivemos, né? Como essas virtudes sempre foram ensinadas pelas religiões, principalmente pelo cristianismo, um dos pilares da civilização ocidental que o mundo desprezou, vemos agora, né, o início, né, com muita esperança, de um movimento mundial, gente, principalmente entre jovens, de busca de volta à religião. Por quê? Para religar, que é a origem da palavra religião, nos seres humanos, esses valores e uma esperança que dê sentido e propósito à vida, restaurando, portanto, a verdadeira motivação. Né? Então, gente, o que que eu vejo? Quer dizer, realmente, todo mundo me pergunta, professor,
o que fazer, né? O que fazer para que a gente possa viver o motivado? Gente, não tem saída. A saída é a gente e a partir de cada um de nós, né? Lembre da da história, né, da Madre Teresa que falou: "Nossa, o mundo não está ruim, tá, o mundo não está tá difícil", ela falou: "Tá, a igreja não está com dificuldade", tá. E como é que a gente começa? Ela falou, né, começa com cada um de nós, né, quer dizer, não tem a gente procura uma saída mágica que não existe, gente. Ou cada um de nós volta, né, a cultivar as virtudes, né, então eu falei aqui das cardeais, né, a prudência, né, que dá a capacidade de discernir o que é melhor, né, para o fim comum, a justiça, né, gente, a verdadeira justiça, não é que dá a cada um o que cada um merece, é devido, né, a fortaleza, quer dizer, o domínio da vontade e a temperança, quer dizer, regular, os desejos, frente, né, gente, a esses apelos da mídia, de uma sociedade consumista, etcétera, e mais a fé, a esperança e a caridade, porque essas virtudes é que formam o eixo, né, o cardo, é que vai das outras, honestidade, lealdade, solidariedade, sinceridade, amizade, né. Então, e não tem jeito, agora nós vamos esperar que quem faça isso? Né, eu me lembro uma vez, né, uma coisa que pouco tem a ver com o tema, mas eu me lembro uma vez, que um amigo meu na rua jogou um papel no chão, né. E eu falei para ele: "Nossa, por que que você, não joga no lixo?" Jogou um papel no chão, né, eu até abaixei e peguei. Ele falou assim: "Ninguém joga, professor". Eu falei: "Mas então quando é que você vai jogar? Só quando todo mundo jogar? Daí você vai jogar no lixo. Agora quando que todo mundo vai jogar? Se todo mundo pensar como você?" Né, eu só jogo se todo mundo jogar, quer dizer, eu só serei honesto quando o mundo inteiro for honesto. Eu só vou ser leal quando o mundo inteiro for leal, quer dizer, então você nunca será, então não tem saída. Então a saída é esse cultivar, voltar, religar. Agora é o que eu disse aqui no final, quem é que ensinava isso, gente? Né, para as crianças, eram as religiões. Agora o mundo virou as costas para as religiões, né, independente da sua denominação, e o que aconteceu, né, aconteceu que todo mundo e hoje o que que você vê? Né, veja na imprensa especializada, veja nos livros, nas universidades, quer dizer, há um sentimento de um grande vazio existencial, principalmente entre os jovens. E então, eles estão vendo que, estão em busca de alguma coisa, né, procurando alguma coisa. Então tem um movimento mundial, né, de volta a religião, né, principalmente a religião cristã, o cristianismo, né, que é um dos pilares da civilização ocidental. Quais são os principais pilares? É a filosofia grega, o direito romano, né, e o cristianismo, né, para a gente simplificar bem aí as bases da civilização ocidental, que a gente, perdeu, né, o valor a essa civilização. E é por isso que agora a gente tem essa esperança e fico bobo de ver, né, essa geração mais nova, essa geração Z, né, voltando aos valores de família, voltando, às religiões, quer dizer, isso tudo é uma esperança. Por que que é uma esperança? Porque quem vai ensinar isso, gente? Quer dizer, então quem vai discutir isso, né, a não ser, por exemplo, nós aqui, né, da Rede Vida, etcétera. Então, a resposta, né, a essa pergunta, né, como viver motivado no mundo de hoje, é a resposta que vem sendo dada há milênios, né, gente, quer dizer, não tem jeito. A gente tem que voltar às virtudes, eh eh, cardeais, às virtudes básicas.
né, e as teologais também. Então, vou repetir aqui: a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, a fé, a esperança, a caridade, para que as outras possam se desenvolver. Então, gente, pense nisso, sucesso, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.